Presidente, eu assumo a tribuna com tristeza. Tristeza, decepção, reversão de expectativa com o comportamento do Senado e da sua mesa. Presidente, eu requeri, com 44 senadores, a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito sobre o transporte urbano do Brasil. Houve uma pressão incrível do governo federal. E alguns senadores cederam à pressão e retiraram assinaturas. O inusitado disso tudo foi o senador Collor pintando simbolicamente o rosto de verde e amarelo e mantendo a assinatura. E o senador Lindenberg Faria, o revolucionário Lindenberg, retirando sob a pressão do governo. Por que uma pressão para retirar a assinatura? O senador Mozarildo Cavalcante não dobrou a espinha. E 28 senadores, melhor 29, porque incluímos aí o senador Capiberibe, que assinou, mas eu não acrescentei porque excedeu o limite de tempo, garantiram a CPI. Uma CPI, senador, é direito da minoria. Assinada a CPI, ela tem que ser instalada. A mesa não tem que discutir a CPI, porque ela é um direito da minoria. O plenário não pode julgar uma CPI, porque a CPI é a garantia das minorias poderem fiscalizar o poder público e o país. O Supremo Tribunal Federal já disse o seguinte: a maioria legislativa não pode frustrar o exercício pelos grupos minoritários que atuam no Congresso Nacional o direito público subjetivo que lhes é assegurado pelo artigo 58, parágrafo 3 da Constituição e que lhes confere a prerrogativa de ver efetivamente instaurada a investigação parlamentar por período certo, por fato determinado. É o Supremo, num acordo que decidiu isso. Mas o presidente do meu partido, o senador Raupp, Vossa Excelência que exerce a presidência, está enrolando a decisão de instalar o raio da CPI que investiga o transporte urbano no Brasil. Mas vamos lá, não é só isso. Vamos ao mesmo acórdão do Supremo Tribunal Federal. Preenchidos os requisitos constitucionais, impôs-se a criação da CPI, que não depende, por isso mesmo, da vontade aquiescente da maioria legislativa, atendidas tais exigências. Constituição Federal, artigo 58, parágrafo 13. Cumpre ao presidente da Casa Legislativa adotar os procedimentos subsequentes e necessários à efetiva instalação da CPI, não se revestindo de legitimação constitucional o ato que busca submeter ao plenário da Casa Legislativa, quer por intermédio de formulação de questão de ordem, quer mediante interposição de recurso ou utilização de qualquer outro meio regimental, a criação de qualquer comissão parlamentar de inquérito. A prerrogativa institucional de investigar, deferida ao Parlamento, especialmente aos grupos minoritários que atuam no âmbito dos corpos legislativos, não pode ser comprometida pelo bloco majoritário existente no Congresso Nacional, que não dispõe de qualquer parcela de poder para deslocar para o plenário das casas legislativas a decisão final sobre a efetiva criação de determinada comissão parlamentar de inquérito, sob pena de frustrar e nulificar de modo inaceitável e arbitrário o exercício pelo legislativo e pelas minorias o integral exercício pelo legislativo e pelas minorias que o integram do poder constitucional de fiscalizar e de investigar o comportamento dos órgãos, agentes e instituições do Estado, notadamente daqueles que se estruturam na esfera orgânica do poder legislativo. Então não cabe ao presidente da mesa nenhuma deliberação, não tem questão de ordem, ele tem que deferir sob pena de a gente, ao invés
de nos dirigirmos à mesa do Senado, procurarmos o Joaquim Barbosa lá no Supremo Tribunal Federal. E daí abundam as decisões garantindo as comissões parlamentares de inquérito. Mas, de repente, é o PT, através do seu líder, senador Raupp, meu presidente Humberto Costa, que entra com uma questão de ordem para impedir que se investigue essa maracutaia nacional do transporte urbano no Brasil. Tem cabimento isso? É o PT. E eu não quero amanhã depois ter que repetir como Joaquim Barbosa, que eu admiro muito o PT antes, mas não o PT de agora. Afinal, o PT é subordinado aos interesses do povo brasileiro ou aos interesses do sindicato dos empresários de transporte coletivo? Eu estou indignado com isso. E, de outra forma, alega também o senador Humberto Costa que nós não temos objetivo determinado. Senador Humberto Costa, que não está presente no plenário agora, quer submeter esta sua opinião absurda ao Supremo Tribunal Federal? Tem dúzias de CPIs estabelecidas pelo Congresso Nacional, como, por exemplo, a CPI que verifica o contrabando de sementes transgênicas de soja no Brasil, bem como o plantio ilegal. É um objeto determinado extremamente amplo. Tem a CPI que verifica a responsabilidade civil e criminal contra o sistema financeiro nacional. É um objeto determinado extremamente amplo e foi instalada no Congresso Nacional. É a CPI sobre a desestatização e os critérios adotados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social para a concessão de empréstimos nos processos de privatização. A CPI que nós propusemos, senador Mozarildo, com a sua assinatura e a assinatura do nosso presidente, é extremamente mais objetiva. Por que que o PT não quer que o Senado investigue o sistema de transporte urbano no Brasil? Que espécie de interesses se esconde atrás disso? Me diz o senador Humberto Costa, extremamente constrangido. Requião, é o problema da Copa. A Copa está administrando a presidência da República. A Copa que quer vender cachorro-quente de marcas internacionais e que dobrou o Congresso Nacional para vender bebida nos estádios, agora está comandando a mesa do Senado da República? Não acredito nisso. E tem uma outra CPI aqui, para investigar as OCIPs, bem como a utilização dessas entidades de recursos recebidos no exterior. Tem mais. Tem a CPI para investigar o tráfico internacional de pessoas, como Vossa Excelência vê, meu presidente, objetos determinados amplos. E, aliás, a nossa legislação não exige nada disso. Eu vou incomodar um pouco, de uma forma um pouco aborrecida, lendo a contradita que eu apresentei a essa absurda questão de ordem do Partido dos Trabalhadores, que quer impedir a minoria do Congresso Nacional, e eu sou maioria em quase todos os casos, porque eu apoio o governo da presidente Dilma. Faço crítica quando ela merece ser criticada, mas querem impedir que se investigue o transporte coletivo do Brasil. Vamos lá, eu faço uma contradita. Contra razões da questão de ordem formulada pelo senador Humberto Costa sobre a constitucionalidade e regimentalidade da Comissão Parlamentar de Inquérito da CPI das tarifas de ônibus urbanos. Primeiro item do objeto da questão de ordem. Versa a questão de ordem sobre a alegação de inconstitucionalidade e antirregimentalidade do requerimento da CPI. Isso não existe, é um absurdo total que o PT insiste para impedir a investigação. É o PT agora o partido do roubo do transporte coletivo, pelo menos assim se apresenta no plenário do Senado Federal. Perdoa, presidente, a minha indignação, mas ela não é pequena nesse momento. Argumento ao autor que a CPI abrange o transporte coletivo municipal e metropolitano e que, em conformidade com o artigo 25, parágrafo 3 da Constituição Federal, a matéria de transporte coletivo metropolitano seria a matéria regulada por lei complementar estadual.
Sendo a matéria do transporte metropolitano de natureza estadual, seria bizarro, nota o termo de Sua Excelência, seria bizarro supor estar interditada ao Senado Federal a investigação sobre transportes coletivos intermunicipais, metropolitanos e autorizado procedimento equivalente em relação ao transporte coletivo urbano municipal e do Distrito Federal. Entre aspas, esse absurdo do senador Humberto Costa. Alega ainda que, à luz do princípio constitucional, da forma federativa de governo, não podem órgãos do poder da esfera político-administrativa federal imiscuir-se em assuntos de competência local outorgada pelo Estatuto Fundamental aos municípios e estados. O PT enrolando para impedir a investigação. Mas vamos em frente. Lastreia ainda suas considerações na afirmação de que, abre aspas, a Constituição Federal impõe restrições ao Congresso Nacional no que diz respeito ao exercício de suas prerrogativas de investigar, já que estas limitações se orientam pelos princípios instrumentais de interpretação constitucional, dentre os quais se destacam o princípio federativo, artigo 1º, caput da Constituição Federal, e o princípio da separação dos poderes, artigo 2º da Constituição Federal. Meu Deus, esse é o PT que eu apoiei 6 vezes, protegendo o trambique do transporte coletivo? Senador Randolph, eu estou realmente indignado. Afirma, por fim, que o artigo 14, terceiro do RISF deve ser interpretado em conformidade com a Constituição, de forma a entender-se como vetada no inciso 3º do artigo 146 do Regimento Interno do Senado Federal a instauração de inquérito parlamentar sobre a matéria. É brincadeira do PT com o Senado e com o Brasil. Expendidos os argumentos, pede que a presidência da Casa não exorte as lideranças partidárias a designar seus representantes, bem como que não faça a designação substitutiva pelos partidos que não indicarem os seus membros. Ou seja, uma capes diminúcio máxima para o presidente do Senado. E pede que não cumpra a sua obrigação constitucional, como se ele fosse um mandalete do PT e dos sindicatos de transporte coletivo. Análise. Vamos à análise. A propositura de tal questão de ordem fere, a um só tempo, princípios constitucionais, regras de hermenêutica consolidadas e, fundamentalmente, o senador Humberto Costa fere o interesse público. Quanto aos princípios constitucionais. Quanto aos princípios constitucionais, o STF Supremo Tribunal Federal, tem se posicionado veementemente sobre a natureza vinculada do pedido de comissão parlamentar de inquérito. Ou seja, não cabe no âmbito do presidente ou do plenário do Senado exercer qualquer juízo de valor, conveniência ou oportunidade, senador Randolph, do objeto da CPI. Não tem esse poder o presidente do Senado, da mesa executiva do Senado, e muito menos o PT querendo impedir o direito de investigar do Senado da República. O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou por mais de uma vez no sentido de que requerimento de CPI não pode ser objeto de apreciação prévia. Então, o PT quer me remeter ao Joaquim Barbosa, quer judicializar uma comissão parlamentar de inquérito, quer impedir a investigação do Senado da República. Aqui anexas estão 2 decisões nesse sentido. Vamos às decisões do Senado Federal, senador presidente. A ideia de que o presidente poderia exercer um juízo de admissibilidade de uma CPI contraria o posicionamento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal de que a CPI é um instrumento de fiscalização de que dispõe a minoria contra a maioria. Submeter o requerimento de CPI assinado pelos senadores a qualquer decisão do presidente ou do plenário é dar à maioria poder de deliberar contra o direito da minoria de fiscalizar atos governamentais. E eu, eventualmente, sou em minoria nesse desejo de pôr uma regra
e uma investigação séria sobre o transporte coletivo urbano. Merecem destaque das decisões da Corte Maior 2 rápidos excertos do Supremo Tribunal Federal. Existe no sistema político-jurídico brasileiro um verdadeiro estatuto constitucional das minorias parlamentares, cujas prerrogativas, notadamente aquelas pertinentes ao direito de investigar, devem ser preservadas pelo Poder Judiciário. A quem incumbe proclamar o alto significado que assume para o regime democrático a essencialidade da proteção jurisdicional a ser dispensada ao direito de oposição, analisando a perspectiva da prática republicana das instituições parlamentares. A norma inscrita no artigo 58, parágrafo 3º da CR, destina-se a ensejar a participação ativa das minorias parlamentares no processo de investigação legislativa, sem que, para tanto, mostre-se necessária a concordância das agremiações que compõem a maioria parlamentar. O direito de oposição, especialmente aquele reconhecido às minorias legislativas, para que não se transforme numa prerrogativa constitucional inconsequente, há de ser aparelhado com instrumentos de atuação que viabilizem a sua prática efetiva e concreta no âmbito de cada uma das casas do Congresso Nacional. A maioria legislativa não pode frustrar o exercício pelos grupos minoritários que atuam no Congresso Nacional do direito público subjetivo que lhes é assegurado pelo artigo 58, parágrafo 3º da Constituição e que lhes confere a prerrogativa de ver efetivamente instaurada a investigação parlamentar por período certo sobre fato determinado. Presta atenção, presidente Walter Raupp, é o nosso partido que está sendo atropelado. É o nosso direito de participação. É a soma dos votos que nos trouxeram ao Senado da República e a responsabilidade que temos com as nossas bases que está sendo impedido do pleno exercício do mandato. O direito de oposição, especialmente aquele reconhecido às minorias legislativas, para que não se transforme numa prerrogativa constitucional inconsequente, há de ser aparelhado com instrumentos de atuação que viabilizem a sua prática efetiva e concreta no âmbito de cada uma das casas do Congresso Nacional. A maioria legislativa não pode frustrar o exercício por grupos, eventualmente minoritários, que atuam no Congresso Nacional, do direito público subjetivo que lhes é assegurado pelo artigo 58, parágrafo 3º da Constituição e que lhes confere a prerrogativa de ver efetivamente instaurada a investigação parlamentar por período certo, senador Randolph, e por fato determinado. Prevê o parágrafo 3º do artigo 58 da Constituição que, abre aspas, parágrafo 3º, as comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprio das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas casas, veja bem, além de outros, o regimento não pode diminuir a prerrogativa constitucional, mas pode, por força do imperativo constitucional, acrescentar. Serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de 1/3 de seus membros, para apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas pelo Ministério Público, ao Ministério Público, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. Esta é a única norma constitucional sobre o tema de constituição parlamentar de inquérito. Qualquer método interpretativo que se utilize para extrair significação do texto concluirá obrigatoriamente que não há qualquer restrição ao âmbito de investigação do Legislativo Federal, que a Constituição prevê apenas a possibilidade de ampliação dos poderes de investigação das CPIs. Configura-se do texto acima que as CPIs
terão poderes de investigação próprio das autoridades judiciais, além de outros previstos no regimento das respectivas casas, e nunca a redução, que seja determinado o fato a ser investigado. Não há, na esfera constitucional, qualquer referência à aplicação do princípio da federação como impeditivo, seja da investigação das matérias estaduais, seja daquelas afetas aos municípios. Tanto é assim que o Senado tem aberto comissões parlamentares de inquérito sobre temas urbanos e estaduais, sem que tenha sido questionada sua constitucionalidade. Fato de que são exemplos, presidente. A CPI da violência urbana, criada em 1983. A CPI do Judiciário, destinada a apurar no prazo de 120 dias fatos do conhecimento do Congresso Nacional e outros divulgados pela imprensa, contendo denúncias concretas a respeito da existência de irregularidades praticadas por integrantes de tribunais superiores, de tribunais regionais e de tribunais de justiça, criada em 1999. A CPI dos títulos públicos, que eu fui relator, destinada a apurar irregularidades relacionadas à autorização, emissão e negociação de títulos públicos estaduais e municipais nos exercícios de 95 e 96, criada em 96, e eu fui o relator dessa comissão parlamentar de inquérito. Cai por terra, portanto, a alegação de que o princípio federativo e da separação de poderes afastaria do Legislativo Federal o poder de investigação sobre matérias afetas aos estados e aos municípios. Não foi, portanto, com base nesses princípios, como alega o autor, senador Humberto Costa, que o regimento interno deliberou por excluir a matéria estadual aos exames da CPI. E o senador Humberto Costa é o líder do PT no Senado da República. As limitações regimentais, portanto, não têm sido empecilho à realização de CPI de matérias afetas aos estados e ao Poder Judiciário. O artigo 146 do regimento apenas determina que, artigo 146, não se admitirá a comissão parlamentar de inquérito sobre matérias pertinentes à Câmara dos Deputados, às atribuições do Poder Judiciário e aos estados. Isto já é inconstitucional, mas está no regimento interno. Ora, a limitação reduz-se a matérias pertinentes, o que não se confunde com o objeto da presente CPI que propusemos. Mesmo que existisse um inciso que proibisse a criação de comissões parlamentares de inquérito sobre matérias pertinentes aos municípios, ainda assim tal não impediria a criação da presente comissão, pois sua matéria não é pertinente a municípios ou estados. Os precedentes das citadas CPIs deixam patentes que somente foge ao poder de investigação do Congresso Nacional as matérias que sejam de estrita competência dos estados. O que ocorre é que, sob a ótica constitucional, a matéria de transporte urbano não é pertinente aos municípios, como não o é aos estados nas áreas metropolitanas. De fato, verifica-se a partir do disposto no artigo 21, 20, que a matéria de transporte urbano é de competência da União. Verbis, abro aspas, compete à União instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico e transportes urbanos. Portanto, nada que dê algum sentido a tal questão de ordem do PT através do senador Humberto Costa. Portanto, afigura-se como inconstitucional a questão de ordem levantada, pois fere o princípio geral e restrito que detém o Congresso Nacional de investigar estados e municípios em matérias que não são de estrita competência ou de competência pertinente exclusivamente às esferas estaduais e municipais. Quanto às regras de hermenêutica jurídica, presidente, Vossa Excelência, que é um conceituado advogado,
Quanto às regras de eminência jurídica, merece ser repisado o texto do parágrafo 3º do artigo 58 da Constituição Federal, e esmiuçado o artigo 146 do Regimento Interno, à luz da determinação constitucional. O citado parágrafo 3º se resume em primeiro, estabelecer os poderes da CPI ou de autoridade judicial, além de outros previstos no regimento. Determinar sua forma de criação, requerimento de 1/3 dos membros da Câmara, do Senado ou de ambos. Exigir objeto definido, um fato determinado e determinar que as conclusões sejam conduzidas ao Ministério Público para que sejam tomadas as medidas cabíveis. Como já salientado, apesar da Constituição ter remetido ao regimento interno de cada casa o estabelecimento de poderes adicionais, em lugar de fazê-lo, o regimento do Senado cuidou, ao contrário, de reduzir poderes da Comissão Parlamentar de Inquérito. Mas nem isso atinge a nossa proposta. E fê-lo limitando o poder do Senado de criar comissões parlamentares de inquérito sob 3 matérias explicitadas no artigo 146. Artigo 146. Não se admitirá comissão parlamentar de inquérito sobre matérias pertinentes. 1. A Câmara dos Deputados. Não podia fazer, mas fez o regimento. 2. As atribuições do Poder Judiciário. 3. Aos Estados. Quando se está diante de 2 regras, sendo que a primeira tudo permite em determinado sentido, e a segunda, de natureza especial, limita a permissão dada na primeira, é princípio básico de hermenêutica jurídica que esta segunda regra deve ser interpretada restritivamente, ou seja, de forma de números clausus, ou seja, uma tipologia taxativa fechada, presidente. Esse princípio de hermenêutica não permite, em lista de situações, uma interpretação extensiva, como quer dar o autor da questão de ordem, o ilustre senador, líder do PT no Senado da República, em desprestígio aos princípios basilares de interpretação jurídica. A título de exemplo, quando o artigo 102.1 da Constituição elenca as hipóteses de competência privativa para julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, a forma taxativa de que se reveste o texto não permite qualquer interpretação extensiva que dê àquela corte poderes que ali não estão encerrados. Tanto é assim que o próprio Supremo Tribunal Federal, ao julgar em 2012 o habeas corpus de número 11005, São Paulo, deliberou por sua falta de competência, exatamente em razão da natureza taxativa dos dispositivos constitucionais que tratam de sua competência, como se pode conferir do excerto que a seguir transcrevo. A competência do Supremo Tribunal Federal para julgar habeas corpus e o respectivo recurso está prevista de forma taxativa no artigo 102.1 d e i da Constituição Federal, não cabendo, por isso, interpretação extensiva com o fito de contemplar hipóteses não sujeitas à disposição. Em resumo, textos normativos, como é o caso do artigo 146 do Regimento Interno do Senado Federal, escritos de forma taxativa, não admitem interpretação extensiva, incluindo os municípios, onde o regimento somente tratou dos estados. Bizarro, como adjetivou o autor da questão de ordem, o senador Humberto Costa. Bizarro é dar caráter estadual à matéria de transporte coletivo metropolitano, quando este, na verdade, interessa de perto as coletividades municipais e não a esfera estadual. Entender que as competências do Estado sobre as tarifas metropolitanas tornariam estadual a natureza da matéria objeto da presente CPI, exigiria que se entendesse também que a matéria é federal, já que a Constituição Federal avoca à União a competência de tratar de transporte urbano de passageiro. Mais bizarro ainda é o PT,
se apegar ao argumento da não investigação sobre matéria estadual ou municipal somente quando lhe interessa. E por que interessa ao raio do PT, que eu apoiei por 6 vezes, não investigar a situação do transporte urbano no Brasil? Por quê? Qual é o interesse? Subordinação à FIFA? Ou se trata de recursos para a campanha eleitoral não previstos na legislação? Do que se trata este raio de oposição do Partido dos Trabalhadores? Em 1996, quando foi proposta a criação da CPI, que investigou a emissão de títulos públicos estaduais e municipais, nenhum dos governadores investigados era do PT. Ali, então, não teve lugar o argumento de que se estaria investigando matéria estadual. Ou será que nós não podemos, no Senado, investigar governadores do PT? Investigar situações onde o Partido dos Trabalhadores possa estar envolvido? Não quero acreditar nisso. Acho que é um erro da condução da liderança. Não posso acreditar que isso seja uma determinação da presidente Dilma. Tenho uma certa dificuldade para aceitar que esta seja uma determinação nacional do Partido dos Trabalhadores. Falta coerência ao discurso do Partido dos Trabalhadores, que hoje requer o trancamento da Comissão Parlamentar de Inquérito. Conclusão. Em face dos argumentos expendidos acima, peço que seja deliberado pela improcedência da questão de ordem, como vistas que não tenha que ser judicializada a matéria perante o Supremo Tribunal Federal, que certamente verá o equívoco dos argumentos contidos na petição ora impugnada. Presidente, não é possível que nós aqui no Senado temos que apelar ao Joaquim Barbosa para cumprir determinações condicionais e podermos exercer a nossa prerrogativa de investigação. Eu quero conceder de esponte própria uma parte ao senador Eunício, que é o líder do meu partido, e ao presidente do meu partido, que está no plenário. Senador Requião, eu estava fora ali, vi Vossa Excelência falando e vim até aqui. Eu quero deixar bem claro que essa liderança nunca se opôs a nenhum ato feito por Vossa Excelência, até pelo respeito que o PMDB e pelo que o PMDB do Brasil deve a Vossa Excelência. Então, nunca houve, por parte dessa liderança, nenhum movimento, nenhuma solicitação diferente do que Vossa Excelência propõe. Senador, eu sei disso, até porque veio da parte de Vossa Excelência a advertência que estavam tentando acabar com uma comissão parlamentar de inquérito que é de interesse do Brasil e que devia, por princípio, ser do interesse da Presidência da República e do Partido dos Trabalhadores. Mas eu quero, por extensão, oferecer também, de esponte própria, para o presidente do meu partido, um pronunciamento sobre esse absurdo de se cercear o direito de investigação do Senado da República. Porque, afinal, essa CPI veio com a minha assinatura e de 28 parlamentares do Senado Federal. É o doce constrangimento, meu amigo Valdir. Senhor presidente, senador Requião, eu sou a favor que se cumpra o regimento. Eu acho que as lideranças, o próprio presidente, a mesa do Senado, né, tem que fazer cumprir o regimento. E eu me proponho a conversar com o presidente Renan e sugerir ele que se cumpra o regimento da Casa. Então, de repente, eu aqui, senador do PMDB do Paraná, estou entre a decisão do presidente, que vem retardando de forma intolerável a conclusão desta CPI, a instalação dessa CPI, ou do Joaquim Barbosa no Supremo Tribunal Federal. Para mim é extremamente constrangedora a situação. Muito mais constrangedora porque é o Partido dos Trabalhadores. O partido que eu acreditei tanto como PMDBista, apoiei 6 vezes, que agora muda de posição. Nada mais se parece ao PMDB, dizem alguns, do que o PT no poder. Não querem mais investigação. Por quê? Será que o transporte coletivo tem um poder tão grande que influi nas doações de campanha eleitoral e que é isso que está impedindo? Ou será que há envolvimento de personalidades importantes nesse processo? Mas eu quero cobrar aqui publicamente do presidente do meu partido, senador Renan Calheiros, uma decisão rápida e a instalação dessa CPI, porque eu não estou aqui de passagem.
Eu não vim para o Senado Federal como turista. Eu vim como senador eleito pelo povo do Paraná para cumprir a minha obrigação de fiscalização em relação ao Estado, em relação à República e em relação aos interesses do povo brasileiro. Obrigado pela tolerância do tempo, presidente.